Buenas pessoal, meu nome é Fernando Krause Schmidt, sou acadêmico do curso de agronomia da Unijuí, estou no quarto semestre. Nesse momento vou falar um pouco para vocês sobre a aplicabilidade do arranjo fatorial diante a disciplina de experimentação, coordenado aí pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, certo? Também vou estar falando para vocês um pouquinho sobre os delineamentos, né? São 13 em específico os delineamentos. Delineamento inteiramente casualizado, mais conhecido como DIC. O segundo delineamento de blocos ao acaso ou delineamento de blocos casualizados. E o terceiro é o delineamento do quadrado latino, sendo delineamento inteiramente casualizado. As parcelas entre o delineamento são consideradas homogêneas e os tratamentos são atribuídos a elas de forma totalmente aleatória. Cara, o DIC ele é considerado o delineamento mais fácil e mais simples dentre esses três delineamentos, onde as unidades experimentais são destinadas a cada tratamento de forma inteiramente casual, ou seja, por sorteio. Cara, ele considera apenas os princípios de repetição e casualização, onde os tratamentos são divididos em parcelas de forma totalmente aleatória, por meio de sorteio, exigindo um material experimental seja semelhante e que as condições de estudo sejam completamente uniformes, né? Delineamento de blocos ao acaso. Cara, o delineamento em blocos ao acaso, ou delineamento em blocos casualizados, é aquele que leva os três princípios básicos da estatística, também tendo como característica onde o controle local ele é feito na sua forma mais simples, chamada ou seja, em blocos. Cara, e sempre quando tiver homogeneidade das condições experimentais, deve-se utilizar o princípio do controle local. Nessas condições, o delineamento em blocos casualizados é mais eficiente que o inteiramente ao acaso, né? E essa eficiência depende da uniformidade das parcelas, onde pode haver diferenças bem acentuadas de um bloco para o outro, ou o número de blocos e repetições coincide apenas quando os tratamentos ocorrem apenas uma vez a cada bloco. Cara, as principais vantagens de utilizar o DBC é que pode-se conduzir a uma estimativa mais exata para a variância residual. Uma vez que a variância ambiental entre blocos é isolada e controla as diferenças que ocorrem nas condições ambientais de um bloco para o outro. No entanto, assim como o DIC, o DBC também tem as suas desvantagens. As principais desvantagens do DBC é a utilização do controle local, que há uma redução no número de graus de liberdade do resíduo e ele exige uma homogeneidade das parcelas dentro de cada bloco, que limita o número de tratamentos e que não pode ser muito elevado. DQL, delineamento quadrado latino. O delineamento em quadrado latino, apesar da sua alta eficiência, é pouco utilizado na pesquisa agropecuária por ter uma flexibilidade muito menor que outros delineamentos. Ou seja, ele exige que o número de tratamentos seja igual ao número de repetições. Devido a isso, geralmente não se usam quadrados latinos no caso de ter-se mais de 8 tratamentos, tá? Pois então o número de repetições seria um pouco exagerado. Por outro lado, os quadrados latinos encerram tão poucas parcelas que só podem ser usados se o experimento incluir vários quadrados latinos e se fizer uma análise conjunta. Tais experimentos instalados de acordo com este delineamento são denominados de experimentos em quadrado latino. O DQL também leva os três princípios básicos da experimentação: a repetição, casualização e controle local. O controle local é mais eficiente
que o delineamento em blocos casualizados, pois controla a heterogeneidade do ambiente, tanto na horizontal como na vertical. Ou seja, os blocos são organizados de duas maneiras diferentes, um constituindo as linhas e outros as colunas. Cara, a grande restrição que tu tem no DQL é que para 2, 3 ou 4 tratamentos teremos apenas 0, 2 ou 6 graus de liberdade, respectivamente, para o resíduo. Já por outro lado, com 9 ou mais tratamentos, o quadrado latino fica muito grande, cara. Então, trazendo dificuldade na instalação, pois para 9 tratamentos a gente teria cerca de 81 parcelas, né? Cara, agora eu vou falar um pouco sobre o arranjo experimental, que é o tema do trabalho. O arranjo fatorial, ele é classificado em duas estruturas. O experimento não estruturado e o experimento estruturado, que ele é subdividido em estruturado em classes e o estruturado em níveis, onde o não estruturado é recomendado a fazer um teste de médias, e o uso de estruturados em classe é recomendado o uso de contrastes ortogonais, e o uso de estruturados em níveis é recomendado o uso de regressão polinomial. A classificação enquanto aos fatores, ela pode ser com apenas um fator de inoculação, é um exemplo, ou ele pode ter mais de um fator, ele pode ter 2, 3, 4 fatores, anos agrícola, até mesmo diferentes doses de adubação, pode ser usado como um exemplo de um bifatorial, trifatorial, é um exemplo. Tem que deixar claro que existe diferença entre delineamento e arranjo fatorial. Cara, o delineamento ele vai te dizer respeito de como distribuir as unidades experimentais aos tratamentos. O arranjo fatorial ele pode estar associado a um delineamento, como é o exemplo do DBC, DIC, o DQL. Exemplo, existem também arranjos fatoriais 2x2, 2x2x2, 2x2x2x2, 2x3x4 e assim vai em diante. Um exemplo que eu posso dar de um delineamento com um arranjo fatorial é um exemplo do projeto integrador da Unijuí. Eu e um colega estamos realizando um projeto de horticultura, mas para isso eu preciso ir lá para o IRDER te mostrar como que está sendo feito esse projeto. É um canteiro e um projeto que está sendo desenvolvido no delineamento de blocos para casa, que é o DBC, como é o exemplo da cenoura, um trabalho feito por estudantes da Unijuí. Eu e um colega estamos realizando o projeto, então vai ser feito todo esse canteiro que está sendo feito em DBC, que é o delineamento de blocos por acaso, que está no espaçamento de 10 entre plantas, 15 por... Cara, quando tu vai fazer um experimento fatorial, tu basicamente está interessado em 3 informações: o efeito do fator 1, efeito do fator 2 e a interação. Cara, a interação, ela basicamente é a hierárquica superior aos outros fatores. Por exemplo, o fator 1, ela vai ser hierarquicamente superior aos outros fatores, onde tu basicamente vai interpretar o fator 1 ou o fator 2 se você não tiver o efeito da interação. Mas e quais são as vantagens de você usar um experimento fatorial? As principais vantagens dos experimentos fatoriais em relação aos experimentos simples é de tu poder estudar 2, 3, 4 ou mais efeitos em um único experimento só. Entendeu? Ao invés de tu estudar apenas um fator, o fator de inoculação na rúcula, por exemplo, você agrega mais fatores dentro desse experimento, você ter mais resultados, mais informações lá na frente no teu projeto, no teu experimento. Também ele pode-se, por meio dos efeitos da interação, verificar se um fator ele é dependente ou não dependente do outro fator.
Cara, as principais desvantagens do experimento fatorial são que o número de tratamentos ou combinações de níveis, né, de fatores cresce rapidamente com o aumento de número de níveis em cada fator. E a interpretação de resultados, ela se torna muito mais difícil à medida que você vai aumentando os níveis e os fatores do teu experimento. Ou seja, tu vai chegar lá no final do teu experimento com milhares de dados, centenas de dados, né? Falando vulgarmente, né? Mas tu vai chegar lá com um grande número de dados, porque são muitos fatores, muitos níveis, tu vai ter uma dificuldade muito maior de você interpretar todos esses dados que você coletou durante o teu experimento. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Tentei fazer o melhor projeto aqui que eu consegui, né? Mas eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí do vídeo aí, show. E é isso.